Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, e estamos iniciando mais uma série de vídeos aqui nas nossas redes sociais, uma série chamada Sequela Christi, Seguimento de Cristo. Quer ser uma espécie de um curso bíblico para sermos discípulos de Jesus. Que você possa se aventurar conosco nesta proposta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A ideia deste curso é justamente ler os evangelhos numa perspectiva de nos tornarmos discípulos de Jesus. Nós não vamos adentrar assim muito em questões exegéticas, técnicas da palavra de Deus, dos evangelhos, mas nós vamos fazer mais uma leitura existencial do Evangelho, com a finalidade de que a gente possa viver aquilo que Jesus ensinou e praticou. A finalidade é nos fazer discípulos de Jesus. Discípulo significa aluno e aprendiz, né? É como se nós estivéssemos nos matriculando na escola e Jesus será o nosso professor. No tempo de Jesus havia uns rabinos que tinham seus alunos chamados de Talmidim, e esses Talmidim eles se matriculavam nas escolas dos rabinos, moravam com os rabinos e aprendiam absolutamente tudo com os rabinos, a viver, cozinhar, a ler a palavra de Deus, a ler a Torá. Então a intenção é que a gente se aproxime de tal maneira da pessoa de Jesus que com ele a gente aprenda absolutamente tudo. E a nossa vida seja transformada pela vida dele. E além do mais, que a gente também se comprometa com aquilo com o qual Jesus se comprometeu. Se os evangelhos são a fonte primária na qual nós vamos nos debruçar para fazer essa experiência existencial com Jesus Cristo, então é necessário a gente saber o que é o evangelho, como nasceram os evangelhos e o que são os evangelhos. Em primeiro lugar, nós vamos esboçar uma pequena linha do tempo histórica, né? Então, nós temos a figura histórica de Jesus. Jesus é uma figura, uma pessoa que existiu de verdade. Jesus de Nazaré. Segundo os historiadores, ele viveu do ano 6 antes do ano 0 e até o ano 30 depois do ano 0. Então, deve ter vivido mais ou menos uns 36 anos, no mínimo, ou mais. Explico-lhes por que isso aqui. Normalmente se convencionou que o ano 0 é o ano do nascimento de Cristo. Mas, quando nós levamos a sério aquela informação lá do Evangelho de Mateus, que diz que quando Jesus nasceu, Herodes Magno o pretendeu matar, Herodes Magno morreu no ano 4 antes do ano 0 ou ano 4 antes de Cristo. Então, se Herodes Magno estava vivo no ano 4 e tentou matar Jesus, então logo Jesus nasceu antes do ano 4. Então, como tentou-se matar as crianças com 2 anos abaixo, então os historiadores jogam mais 2 anos para trás, então daí estipulam o ano 6. Mas na verdade não se sabe a data exata do nascimento de Jesus, né? Você pode estar pensando, mas e o Natal? Não, o Natal é uma data litúrgica, escolhida pela igreja, uma data simbólica, escolhida pela igreja para celebrar o mistério do nascimento de Jesus e, através do nascimento de Jesus, celebrar o mistério do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas, historicamente, nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. Então, aqui é uma especulação, é uma aproximação que os historiadores exegetas fazem, né? Já o ano da morte é mais certo, existe mais ou menos um consenso que Jesus foi assassinado no ano 30, mais provavelmente no dia 7 de abril do ano 30, porque ele foi assassinado numa véspera de um sábado que antecedia uma Páscoa. E no ano 30 aconteceu essa coincidência de uma véspera da Páscoa ser um sábado. Jesus foi reconhecido como um pregador do reino de Deus, e nós veremos o que é esse reino de Deus que Jesus tanto pregava quando nós nos debruçarmos sobre o Evangelho. Jesus, historicamente, foi conhecido como alguém que fazia curas, exorcismos, milagres. Isso, os historiadores todos são unânimes, ele ficou conhecido por ter feito esses gestos aí,
Ele formou uma comunidade de discípulos, ou seja, uma escola itinerante. Tinham pessoas que acompanhavam Jesus, aprendiam com ele com a pregação do reino de Deus e depois aprenderam com ele também a fazer essas curas, exorcismos e milagres, né? Então é um pouco daquilo que nós sabemos acerca do Jesus histórico. Se você quer uma referência bibliográfica, um livro muito bom é o livro Jesus, a Aproximação Histórica, do padre José Antônio Pagola, editora Vozes. Jesus, uma aproximação histórica, da editora Vozes, e o autor é José Antônio Pagola. É um padre espanhol, doutor em Sagrada Escritura, que escreveu este livro. Uma leitura muito simples, uma leitura muito fácil, que valeria a pena você fazer esta leitura paralela à leitura do texto do Evangelho. Tá bom? E aqui é necessário também fazer uma distinção necessária. Quando nós falamos Jesus histórico, nós falamos daquele Jesus que pode ser alcançado pelas ciências. Então, pela história, pela arqueologia, pela literatura, pela antropologia. Então, é de certa maneira um Jesus meio que reconstruído pela ciência, né? O Jesus histórico não é o Jesus real. O Jesus real é aquele que viveu há 2000 anos atrás. Só quem viveu com ele sabe quem é, né? O Jesus histórico tem um pouquinho do Jesus real, mas não é completamente o Jesus real. Não é, né? Aquilo que a história diz acerca de Jesus pode nos aproximar do Jesus real, mas não é absolutamente o Jesus real. Aquilo que a arqueologia pode dizer acerca de Jesus pode ser verdade, pode ser um pouquinho do Jesus real, mas não é o Jesus real completo. Aquilo que a história, a arqueologia, as demais ciências, a antropologia podem nos dizer acerca de Jesus é verdade, toca um pouquinho da realidade de Jesus, mas não é completamente o Jesus, né? Jesus de verdade só sabe quem é quem conviveu com ele, quando ele esteve fisicamente presente entre nós. Então, essa distinção é necessário fazer, né? E Jesus Cristo, por outro lado, quando nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos dizendo uma afirmação de fé. Estamos dizendo que esse Jesus real, esse Jesus histórico, ele é o Messias, ele é o Cristo. Às vezes as pessoas podem pensar que Cristo era um sobrenome de Jesus, não tem nada disso, né? Ou seja, Cristo é um título dado a Jesus de Nazaré, e nós veremos o porquê disso, dele ser reconhecido como Cristo, dele ser reconhecido como Messias, né? Os judeus esperavam o Messias, aquele que libertaria Israel da escravidão. A tradução da palavra Messias, que é uma palavra hebraica, é a palavra Cristo. Então, dizer Jesus Cristo é a mesma coisa que dizer Jesus Messias. Ok? O ano da morte de Jesus, o ano 30 depois do ano 0. Então, aí foi o ano da morte e ressurreição de Jesus. Então, acontece no dia 7 de abril do ano 30. Então, aqui entra esse dado de fé, que nós acreditamos que Jesus está vivo, ressuscitado por Deus. Ok? E aí o que acontece? Do ano 30 ao ano 70 depois de Cristo, os discípulos de Jesus pregaram sobre Jesus. Porque você vai ver nos evangelhos que Jesus não mandou escrever absolutamente nada. Nem Jesus escreveu nada e nem mandou escrever. Então, os discípulos de Jesus, acreditando que ele é o Cristo, começaram a pregar, a falar dele para as pessoas. É aquilo que nós chamamos de tradição oral. E isso durou mais ou menos uns 40 anos. Dentro desses 40 anos aí de tradição oral, nós vamos destacar a figura de Paulo de Tarso, Saulo, que depois muda o seu nome para Paulo, que faz uma experiência com Cristo ressuscitado e se torna um grande missionário, fundando igrejas nas grandes cidades do Império Greco-Romano. Aí nós vamos ter as cartas de Paulo que ele escreve para estas igrejas, para resolver os problemas e as questões teológicas que essas igrejas tinham. Uma característica que esses primeiros cristãos tinham, que é bom a gente ressaltar, é que todos eles tinham uma expectativa da parousia iminente. O que é isso?
todos eles esperavam que em breve Jesus ressuscitado voltaria e estabeleceria de forma definitiva o reinado de Deus sobre a terra. Então, o Novo Testamento, de modo geral, foi escrito com essa mentalidade. Foi escrito por pessoas que achavam que Jesus voltaria logo. Só que no ano 70 depois de Cristo acontece a invasão dos romanos na cidade de Jerusalém, destruindo o templo de Jerusalém, destruindo a cidade de Jerusalém. E isso provocou uma grande crise de fé na comunidade cristã. Por quê? Porque eles esperavam tão logo que Jesus voltasse para os salvar, e eles percebem que está acontecendo o quê? Tragédias, morte, violência, perseguição sobre todos eles, pelo fato deles serem cristãos. Pelo fato deles serem cristãos. Então, surge agora uma crise de fé na comunidade cristã. Muitos começam a duvidar, será que Jesus de Nazaré é de fato Cristo? E é por isso, portanto, que nascem os evangelhos. Os evangelhos nascem para responder a esta crise de fé que as igrejas primitivas tinham e procuram responder que tipo de Messias é Jesus. E aí, no ano 70 depois de Cristo, nós vamos ter o Evangelho de Marcos como o primeiro evangelho a ser escrito, né? Por volta da mesma época, nós vamos ter o concílio de Jâmia ou Yavne, que foi a reunião de todos os fariseus para determinar agora quais são as normas para ser judeus e praticar a fé nas sinagogas, porque todos aqueles que acreditavam em Jesus frequentavam as sinagogas, eram judeus. Então é nesse conselho de Jâmia ou Yavne, na qual se bate o martelo que todas aquelas pessoas que confessassem Jesus como Cristo deveriam agora ser expulsos da sinagoga. 10 anos mais tarde nós vamos ter, por volta dos anos 80, 90, o Evangelho de Mateus sendo escrito, que vai responder outras questões, outros problemas. Na mesma época, teremos o Evangelho de Lucas, escrito por outra comunidade, para responder outros problemas e outras questões. E, por fim, o último, lá por volta do ano 100, o Evangelho de João. O Evangelho de João. E aí é necessário voltar um pouquinho atrás. Eu disse para vocês acerca do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Os estudiosos começaram a comparar esses 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. E aí eles perceberam o seguinte, que Mateus e Lucas utilizam um material que Marcos não utiliza. De forma geral, Mateus e Lucas têm a mesma narrativa de Marcos, mas só que Mateus e Lucas têm passagens no evangelho, ditos de Jesus, que não aparecem no evangelho de Marcos. Então daí se supõe que Mateus e Lucas utilizaram uma fonte que Marcos não utilizou para escrever o seu evangelho. Então é a chamada fonte dos ditos de Jesus. Então todo dito de Jesus que aparecer, toda fala de Jesus que aparecer em Mateus e Lucas, mas não aparecer em Marcos, provavelmente faz parte desta fonte. E aí os estudiosos supõem que esses ditos, essas palavras de Jesus, tenham sido compiladas por volta do ano 50, né? E que Mateus e Lucas utilizaram, portanto, essa coleção de palavras, de ditos de Jesus, e utilizaram aí nos seus evangelhos, né? Vocês podem ver que Mateus e Lucas, eles, com muita liberdade, eles utilizam os ditos de Jesus com uma finalidade diferente, colocando personagens diferentes que estão interagindo com Jesus, conversando com Jesus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, leia lá Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, e leia lá Mateus capítulo 18, a mesma parábola. Você vai ver que está em contextos totalmente diferentes. Jesus conta parábolas para personagens diferentes. Isso aí se deve ao fato de que? Da liberdade criativa do evangelista de utilizar a mesma parábola de Jesus, mas com finalidades diferentes. Onde quero chegar com isso? O que eu quero chegar com isso é o seguinte, é que o Evangelho, portanto, não é uma biografia de Jesus. O Evangelho é uma teologia em forma de história, em forma de narração. Nós não podemos ler o texto
evangélico, ou, de modo geral, a Bíblia como um todo, como ao pé da letra, como se estivesse narrando ipsi fato aquilo que aconteceu, quer seja lá no Antigo Testamento, quer seja aquilo que aconteceu com Jesus. Porque não é essa a finalidade dos evangelistas. A finalidade dos evangelistas é catequizar, é transmitir a fé. O Evangelho é uma catequese em forma de história com a finalidade de nos ensinar que Jesus é o Cristo e nos fazer seus discípulos. Só que ele vai nos catequizando em forma de história, contando uma história de Jesus, os ditos de Jesus, o que Jesus fazia. O que Jesus fazia. Ok? Então isso aqui precisa ficar bem claro, porque o Evangelho será a fonte primordial à qual nós vamos ter acesso, e é necessário então ter consciência que nós não podemos ler o Evangelho ao pé da letra, mas sobretudo nos questionar qual é a mensagem, qual é a catequese que o evangelista quer me passar através deste texto, através desta história de Jesus. Em relação aos evangelhos sinóticos, então, nós queremos fazer essa síntese. Evangelho sinótico significa que são os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que podemos ler sob a mesma ótica. Eles podem ser colocados um ao lado do outro. O evangelho de João segue um esquema narrativo absolutamente diferente, absolutamente distinto. Né? Então, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Depois nós vamos ter o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e, por fim, João. Então, vejam só nesse esqueminha aqui. Do evangelho de Mateus, do evangelho de Marcos, melhor dizendo, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas copiaram as narrativas, ou seja, a narrativa, a estrutura narrativa. Então, o que é a estrutura narrativa? Jesus aparece na Galileia, faz uma viagem para Jerusalém, lá morre e ressuscita. Essa é a estrutura narrativa do evangelho, desses 3 evangelhos. Ao passo que Mateus e Lucas, desta fonte que, compilada nos anos 50, copiaram alguns ditos de Jesus que não aparecem no evangelho de Marcos e acrescentaram aí no seu evangelho. Ok? Além disso, como vocês estão vendo aí, Mateus também tem uma fonte própria, fonte Mateus, e Lucas também tem uma fonte própria, fonte Lucas. O que seria isso? A fonte Mateus seriam aqueles ditos que só aparecem no evangelho de Mateus e não aparecem em mais nenhum dos outros evangelhos. Então, talvez seja uma coleçãozinha de ditos de Jesus que essa comunidade tinha e que só eles tinham. Ao passo que Lucas também tem uma fonte lucana, uma fonte própria, ou seja, uma coleção de ditos de Jesus que só pertencia a esta comunidade de Lucas, a esta igreja de Lucas, e que não aparece em mais nenhum dos outros evangelhos. Você já reparou que há textos assim? Textos que aparecem nos 3 evangelhos, textos que só aparecem em Mateus e Lucas e não aparecem em Marcos, textos que aparecem em Mateus e não aparecem em mais nenhum outro, textos que aparecem em Lucas e não aparecem em mais nenhum outro. Você pode colocar aí nos comentários aí de repente aí, ó, um texto só da fonte de Mateus, um texto só da fonte de Lucas, um texto que aparece nos 3. Vamos ver. Coloquem aí nos comentários aí, nós vamos averiguar se vocês estão fazendo uma leitura certinha dos evangelhos, tá bom? E apenas agora colocar aqui um contexto histórico de cada evangelho, né? Então, o evangelho de Marcos, escrito nos anos 70 depois de Cristo, provavelmente em Roma ou Galileia, né? Existe uma tradição que Marcos seria o discípulo de Pedro, e Pedro foi martirizado em Roma, então por isso alguns colocam em Roma. Outros estudiosos colocam que o evangelho possa ter sido na Galileia, e tem suas justificativas para isso. É interessante que nenhum dos evangelhos coloca o lugar onde foi escrito e nem o nome de quem escreveu. Quando nós pegamos os manuscritos ditos originais, não tem assinatura de quem escreveu o evangelho. Esses nomes, Marcos, Mateus, Lucas e João, são nomes que posteriormente a igreja colocou sobre esses evangelhos por acreditar que são textos provenientes de igrejas fundadas por esses respectivos personagens aí, por esses respectivos evangelizadores. Tá bom?
Mas algo dá para se entender da leitura dos evangelhos para quem que está sendo escrito o texto. Se o texto não tem assinatura de quem escreveu e o texto não diz onde também que foi escrito, os evangelhos, na leitura atenta dos evangelhos, se consegue perceber para quem que foi escrito. No caso do Evangelho de Marcos, o público são pagãos convertidos, ou seja, gente que não era judeu e que passou a acreditar em Jesus. Por quê? Porque em vários momentos o evangelista tem que explicar palavras, traduzir palavras em hebraico e aramaico para o leitor. Então supõe que o leitor não conheça. Só a guisa de curiosidade, os evangelhos foram escritos originalmente em grego. E qual a imagem de Jesus que aparece no Evangelho de Marcos? Jesus é o servo sofredor. Então ele vai apresentar Jesus como o Messias servo sofredor e vai construir a imagem de Jesus, a imagem de Josué do Antigo Testamento. Já o Evangelho de Mateus é escrito no ano 80 depois de Cristo, provavelmente escrito em Antioquia da Síria. O público são judeus convertidos. Lembra que eu disse para você que os fariseus começaram a expulsar os cristãos das sinagogas? Então o Evangelho de Mateus foi escrito para esse público aí, esses cristãos, esses judeus que acreditavam em Jesus, que foram expulsos das sinagogas. São judeus convertidos. E Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como um novo Moisés, um novo legislador, aquele que vai dar a nova lei de Deus para o povo. O Evangelho de Lucas, escrito provavelmente em Antioquia ou alguma grande cidade do mundo grego, tem como destinatários os pagãos convertidos das comunidades paulinas. Né? Das comunidades paulinas. Este evangelho foi escrito para as comunidades de Paulo. Tem muito de Paulo nesse evangelho. E Jesus é apresentado como um profeta misericordioso. E a imagem de Jesus que aparece é reconstruída como se ele fosse um novo Elias ou um novo Eliseu do Antigo Testamento. E o Evangelho de João, por fim, no ano 100, também escrito ou em Antioquia. Por que Antioquia? Antioquia era uma grande cidade que tinha uma grande comunidade judaica cristã lá. Então, pode ser Antioquia ou Éfeso, porque tem uma tradição também que se diz que foi em Éfeso, né? Porque João foi aquele que cuidou da mãe de Jesus após a mãe de Jesus falecer. Não é isso? E aí, então, pensando nessa possibilidade, se coloca Éfeso também como localidade, né? O público são também judeus convertidos, porque é um evangelho muito judaico, ou seja, ele é construído em cima das grandes festas judaicas, o Evangelho de João, e apresenta Jesus como o Verbo encarnado, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então vamos às tarefas para a próxima quarta-feira, ok? Para a próxima semana, ler e rezar os seguintes textos. Mateus, capítulo 27, versículo 57 a capítulo 28, versículo 20. Marcos, capítulo 15, versículo 42 ao capítulo 16, versículo 18. Lucas, capítulo 23, versículo 50 ao capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 19, versículo 38 ao capítulo 21, versículo 25. Esses textos vão narrar a sepultura de Jesus e sua ressurreição. Por que nós vamos ler e rezar esses textos? Porque nós queremos entender, tomar consciência, que aquele a quem nós seguimos, ou seja, Jesus Cristo, está vivo aqui e agora. Nós não queremos seguir uma pessoa morta. Nós não queremos seguir um defunto. Nós não queremos seguir uma ideia. Nós queremos seguir uma pessoa que está viva aqui agora. E ler e rezar também. Marcos, capítulo 16, versículo 19 a 20. Lucas, capítulo 24, versículo 50 a 53. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 12. Por quê? Porque além dele estar vivo, ressuscitado, ele já reina desde o céu. Esses textos vão mostrar que ele está à direita de Deus, então ele reina desde já. Então o nosso mestre, o nosso Senhor, aquele que nós queremos seguir, está vivo e já reina.
definitivamente, sobre toda a história humana. Como que você vai ler e rezar os seguintes textos? Aqui uma sugestão de você fazer a leitura orante. Ou seja, você vai arrumar um momento, invocar o Espírito Santo, ler com calma e atentamente o trecho da Bíblia, depois fechar, fazer um profundo silêncio interior tentando lembrar aquilo que você leu. Solte a imaginação, ou seja, procure imaginar as pessoas, as coisas, o lugar, ouvir o que dizem, participar, entrar na cena, experimentar aquela cena, então de você, por exemplo, ver Jesus sendo sepultado, de você ser um daqueles que experimentam Jesus vivo e ressuscitado. Ok. Imaginar como é que foi a ascensão de Jesus ao céu. Depois, atualizar a palavra ligando para a vida. O que esta palavra tem a ver com a sua vida? Se num primeiro momento nós vamos entrar no mundo da palavra e deixar com que a palavra nos diga algo, nos diga aquilo que ela tem a dizer, agora, no passo 5, você se pergunta, o que esta palavra tem a ver com a minha vida? O que ela me diz para a minha vida aqui concretamente? Concretamente. Depois, passo 6, converse com Deus, faça um colóquio, fale com Deus. Inspirado pela palavra, converse, reze, louve, peça perdão, agradeça. De repente o texto vai te inspirar uma forma de conversar com Deus. E aí que está o ponto 7 que eu quero chamar a atenção, formular um compromisso para a vida. Aqui entra o discipulado, porque a palavra vai nos formar nesse encontro pessoal com Cristo, nos fazer discípulos de Cristo. Então formula um compromisso para a vida, um compromisso, um gesto concreto que você vai praticar inspirado por esses textos que você leu. Faça a revisão da oração. Passo 8. Qual foi a palavra ou frase que mais me tocou? Qual o sentimento mais forte? Qual o apelo? Se Deus me pediu para fazer algo através dessa leitura? Se eu tive dificuldade de rezar? Se eu fui fiel a esse momento de oração? Se não foi bem, quais são os motivos? Por que eu não rezei direito? Me distraí? Peço perdão e procuro no próximo momento de oração tentar rezar com mais profundidade. E aí você registra o que mais foi importante da leitura desses textos. Então tenha um diário espiritual, tenha uma leitura. Nós entramos na escola de Jesus, então para entrar na escola nós temos que ter um caderninho, caneta e papel para poder anotar aquilo que Jesus vai nos ensinar a respeito de si mesmo para nós e como deve ser a nossa vida iluminada por ele. E o passo 10, que aqui ficou aqui escondido aqui atrás do slide, é escolher uma frase bíblica de todos esses textos para memorizar. Uma frase bíblica de todos esses textos para guardar e memorizar e ficar relembrando esta frase como uma forma de reviver existencialmente essa experiência bonita de se encontrar com o Mestre que está vivo e ressuscitado. Tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. E que Deus nos abençoe nesta perseverança.